Só um momento. Pronto, a gravação foi iniciada. Então, desde a semana passada, vocês estão se organizando para pensarem, né? Muitos já socializaram aqui, nos colocaram os seus interesses, alguns temas, colocaram que pretendem fazer objeto de aprendizagem digital, enfim. Diante das possibilidades de vocês, desde a semana passada, eu coloquei lá no nosso AVA uma seção chamada Templates, onde tem alguns modelos de documentos, de TCLE, caso vocês precisem, né? Não só para essa pesquisa, mas para outras que virão na vida de vocês, afinal de contas, alguns aqui já têm mestrado, de repente vão fazer um doutorado, aqueles que têm especialização e queiram fazer um mestrado, né? Esse é um momento também de preparação para a vida mesmo, né, de pesquisador, de pesquisadora de vocês. Então, nesse sentido, eu coloquei lá também para que vocês comecem a pensar, né, e essa é uma atividade única, dividida em 2 etapas, que vai ser a atividade 4 e 5, onde vocês vão organizar um pequeno roteiro de intenção de pesquisa, tá? Esse roteiro vão ter alguns elementos, né, bem objetivos, porque o tempo que nós temos não daria para que vocês pensassem num pré-projeto, algo mais extenso, enfim, mas ele expressará no papel as primeiras ideias de vocês quanto ao tema de interesse, quanto aos objetivos, né? Quanto a uma metodologia básica, prévia, alguns autores que vocês pretendem usar. Atenção, lá na parte do referencial teórico, não é para vocês, não é necessário vocês discorrerem sobre os autores, fazerem aquele referencial teórico robusto que muitas vezes a gente encontra quando a gente tem um tempo maior para fazer o projeto. A ideia é vocês apresentarem algumas categorias, né, que vocês podem retirar do tema, aliás, é interessante que se retire do tema. Exemplo, vocês vão implementar um objeto, bom dia, Lázaro, um objeto de aprendizagem digital voltado para a formação de professores com o uso das tecnologias, né? Então, vocês colocam lá, por exemplo, formação de professores, e citam 2 ou 3 autores com os quais vocês pretendem trabalhar no TCC de vocês. Basta citar. Coloca lá tecnologias da informação e da comunicação. Cita lá 2 ou 3 autores com os quais vocês pretendem trabalhar. Atenção! Como trata-se de um tempo restrito que vocês têm, trata-se de um artigo, ou trata-se de um objeto de aprendizagem digital, a gente não tem espaço para, e nem é recomendado, que a gente use 2 listas de autores no artigo, né? Ou mesmo no relatório que vocês terão que fazer para quem escolher o objeto de aprendizagem digital. E isto porque o espaço não permite, e a gente, nas referências, nessas 2 modalidades de TCC, nesses 2 tipos de TCC, a gente usa só lista, melhor dizendo, nas referências, os autores que a gente efetivamente usou no texto, tá? Então, é muito comum vocês verem artigos em revistas indexadas, Qualis A, Qualis B, né, que são consideradas as melhores, e um artigo excelente, quando vão na lista de referências, tem lá 6, 7, no máximo aí umas 8 referências, tá? Não é comum a gente usar uma lista gigantesca de referências, a não ser quando a revista permita que a gente tenha um artigo aí de 20 páginas, 25 páginas, mas isso está se tornando cada vez mais raro. Normalmente, a média de páginas dos artigos, ou até de relatórios de OAD, é entre 15 e 17 páginas, aí no máximo 18. Tá? Então, é importante que vocês atentem para isso. Esse roteiro, então, vocês vão,
né, postá-lo para acompanhamento da gente. Ele vai servir tanto para a conclusão da disciplina, né, dessa disciplina especificamente, de métodos e abordagens da pesquisa em educação, mas também vai subsidiar a equipe gestora do curso na seleção dos orientadores, né, para que se selecione orientadores que tenham aderência aos temas de vocês, que possam efetivamente contribuir com as pesquisas de vocês. E quando esses orientadores forem selecionados, eles receberão esses roteiros de vocês, com essas intenções de pesquisa. E vocês também, quando começarem a trabalhar com eles, não chegarão do zero, né? Sem ter nem ideia do que gostariam de desenvolver no TCC, e o orientador também não ter a menor ideia do que vocês pretendem desenvolver, tá? Então, é importante esse roteiro, tanto para vocês, como para os futuros orientadores de vocês também. Diante disso, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com vocês. Oh, meu Deus. Espera aí, gente. Ah, foi aqui. Alguns instrumentos de coleta de dados, tá? Mas usados na pesquisa em educação, prioritariamente por quem... Só um instantinho, pronto. Prioritariamente por quem trabalha com pesquisa qualitativa. Por que nós estamos dando ênfase com vocês na pesquisa qualitativa? Porque a pesquisa quantitativa, ela exige uma amostragem, né, bem maior, que deve ser calculada em relação ao total da população escolhida para trabalhar. Então, por exemplo, se eu vou pesquisar a rede municipal de... Me lembrem aí os polos de vocês de agora, gente, que eu não estou lembrada. Me citem aí um polo. Valença. Ponto. Vocês vão... Feira de Santana. Beleza, olha aí, vou pegar a feira, que é maior ainda. Então, assim, vocês pretendem estudar, avaliar, né, as condições de trabalho... Não, avaliar as competências digitais dos professores da rede municipal de Feira de Santana. Imagina, Feira de Santana deve ter, só na rede municipal, por baixo, uns 400 ou 500 professores. A gente não dá conta de pesquisar tudo isso. Mas, quando a gente escolhe a pesquisa quantitativa, eu preciso considerar essa população de 500 professores do município com o qual eu estou trabalhando, né, do locus onde eu estou trabalhando, e proporcionar um percentual com essa porcentagem. Que, se a gente considerar, né, 500, a gente vai ter que ter aproximadamente entre 10% e 20% dessa população sendo pesquisada. Então, o tempo de vocês para isso, que vocês têm, né, para escolher o tema, também acompanhar as disciplinas, pensar no trabalho, na vida pessoal, né, não tem como, não é execuível vocês escolherem uma pesquisa quantitativa nesse momento. A pesquisa qualitativa, a gente pensa nela, por quê? Porque ela não exige uma amostragem fixa e tão grande de partícipes da pesquisa, né? Essa amostragem, ela pode ser com um professor, com 2, com 3, por ser qualitativa, menor, a tendência dela é a gente trabalhar com menos sujeitos da pesquisa para que a gente consiga aprofundar essa pesquisa. Já a pesquisa quantitativa, a gente trabalha com uma população bem maior e, consequentemente, como eu já disse para vocês, a gente fica mais nos dados iniciais, né? Nos dados mais aparentes e não na profundidade do fenômeno, tá bom? Então, em termos de instrumento de coleta de dados, para quem escolher fazer pesquisa de campo, não agora somente, mas para o resto da vida acadêmica de vocês, nós temos basicamente 4. A entrevista,
são os mais usados: o questionário, a observação e o diário de pesquisa, tá? As entrevistas. Quando é que eu escolho fazer entrevistas? Quando eu tenho uma população muito pequena a pesquisar. Então, duas pessoas, até 6, 7 pessoas é o ideal, né, que a gente escolha a entrevista. Mas atenção, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, assim, essa entrevista eu tenho que saber antes se a pessoa está disposta a gravar a sua voz, por exemplo, se ela se sentiria à vontade em dar essa entrevista, porque ela requer um tempo, né? Às vezes a entrevista pode durar 1 hora, 40 minutos, 2 horas. É importante que a gente vá uma primeira vez, ter um contato com esse entrevistado, esse possível entrevistado, e posteriormente a gente agende novamente para aí sim fazer a pesquisa, né, fazer a entrevista. Então, é um instrumento de coleta de dados que requer uma dedicação, um tempo um pouco maior. E, às vezes, o nosso entrevistado não está com essa disponibilidade de tempo, ou mesmo mora em outra cidade, né? E por um motivo ou outro eu não estou conseguindo me deslocar até lá, ou o próprio sujeito de pesquisa está impossibilitado de receber visitas. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração no momento em que eu escolher a entrevista como meu instrumento de coleta de dados. Quais os tipos de entrevistas que nós temos? Nós temos basicamente 3. Uma entrevista fechada, onde eu pergunto e eu já dou opções para que o entrevistado escolha, né? Dentre aquelas opções a que ele considera. É como se for, é muito parecido com o questionário. Só que na entrevista eu vou estar na oralidade diretamente com o meu entrevistado. Temos a entrevista semi-estruturada, essa é a mais utilizada. Por quê? Porque ela vai contemplar um roteiro de entrevista, um roteiro de perguntas, em que eu vou fazendo essas perguntas, né, calmamente, o meu entrevistado vai respondendo, e caso na fala dele algum ponto não ficou tão explícito, ou eu não compreendi muito bem, ou ele está se contradizendo em relação a uma outra resposta que ele deu, eu poderei, né, pedir para que ele retome alguns pontos, ou de repente dar alguns exemplos para ele se aprofundar. Então, nesse diálogo, nessa conversa, eu tenho condição de aprofundar mais o tema que eu estou pesquisando com o meu entrevistado. E tem também, né, as entrevistas abertas. Essas não são tão utilizadas. As entrevistas abertas são aquelas em que eu dou um tema e peço para o meu entrevistado discorrer sobre ele, né? Não tem um roteiro, não tenho perguntas, as perguntas podem surgir ao longo da conversa ou não. E esse tipo de entrevista não é muito utilizado porque, comumente, é mais comum, né? Ele possibilita mais, faz com que a pessoa entrevistada, ela disperse. Vocês lembram, às vezes a gente está conversando com alguém, e aí a gente começa no assunto e termina em outro completamente diferente. Já vivenciaram isso? Acho que sim, né? Na entrevista aberta, isso pode acontecer, porque como não tem um roteiro a seguir, então eu posso começar com um tema que eu estou pesquisando e terminar num assunto que não tenha nada a ver. E para evitar esse tipo de situação, porque às vezes eu só tenho uma oportunidade para fazer entrevista com o meu informante da pesquisa, né? Não é salutar que a gente escolha esse tipo de entrevista. Roteiro da entrevista é fundamental, né? Principalmente para pesquisa, para entrevista semi-estruturada. Como é que eu vou fazer esse roteiro de pesquisa? Existe um modelo
Não, não existe um modelo. O que isso é isso que eu ia pedir, para vocês conferirem os microfones. Então, assim, não existe um roteiro e não existe uma quantidade de perguntas, né? Eu posso ter um roteiro com 6 perguntas que contemplem muito bem o que eu estou querendo saber, como eu posso ter um roteiro com 10, 12 perguntas, tá? E como é que eu parto de onde para elaborar esse roteiro? Eu parto dos meus objetivos. Então, vocês sempre vão procurar colocar os objetivos de vocês à vista, olhar, ler os objetivos e, a partir daí, pensar em perguntas que, ao serem feitas ao informante e ao serem respondidas por ele, possam fazer com que vocês alcancem aquele objetivo que vocês estão propondo. Por isso que aí embaixo eu coloquei objetivos, perguntas, ou seja, há uma relação muito estreita. Assim como também nos objetivos, quando a gente pensa no objetivo geral, eu penso no tema. Então, eu coloco o tema, eu penso o objetivo geral, que tem que fazer com que, ao final da pesquisa, eu alcance para, né? Alcançar, não, eu chegue e alcance o objetivo geral, para poder contemplar o tema escolhido, e os objetivos específicos, eles vão dizer respeito a etapas da pesquisa, em que, ao serem desenvolvidas, vão fazer com que eu alcance o objetivo geral. Então, o movimento desse roteiro é vocês pensarem tema, objetivo geral a partir do tema, o problema da pesquisa, ou seja, a pergunta que vai nortear a pesquisa, que vai culminar num artigo ou em um OAD, a partir do objetivo geral, e os objetivos específicos como etapas para que essa pergunta seja respondida e o objetivo geral seja alcançado. Como trata-se de um artigo ou de um objeto de aprendizagem digital, não é necessário ter mais do que 2 objetivos específicos. Para além disso, vocês vão precisar de um tempo maior de pesquisa para que ela seja execuível, vocês vão precisar de um espaço maior de escrita, né? E não existe, gente, coisa mais angustiante do que nós estarmos com os dados e a gente não poder usá-los e a gente ter que sacrificar os dados, como a gente diz no jargão da pesquisa, tá? Então, façam sempre esse movimento que eu estou colocando aqui para vocês. E, pensados os objetivos, vocês vão, em sequência, caso escolham as entrevistas, né, organizar esse roteiro. Toda pessoa que vai conceder entrevistas a vocês, ela precisa assinar um termo de compromisso livre e esclarecido, que eu coloquei lá na seção dos templates um modelo para vocês terem uma ideia. Na internet também tem vários modelos, vocês podem buscar, não tem problema nenhum. Ali é um exemplo, é um norte para vocês, tá? Esse TCLE, ao ser assinado, perdão, gente, ele vai garantir o anonimato dos entrevistados, né? E vocês podem também pedir para eles escolherem um nome, por exemplo, como gostariam de ser chamados dentro do texto da pesquisa, ou caso eles digam, não, pode escolher, vocês podem escolher um nome que tenha a ver com o tema da pesquisa de vocês, tá? Ou podem fazer também, como alguns pesquisadores optam, entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3. Eu, particularmente, não gosto muito. Flávio, não precisa, né, não é exigido neste programa, por se tratar de um programa lato sensu, e o tempo que vocês têm é pouco, que se submeta
enfim, né, as intenções de pesquisa de vocês ao comitê de ética. Para isso, vocês precisariam ter um tempo maior para escrever um projeto completo, a gente tem que submeter, né? Ótimo, Jandiaci, né? Nesse comitê de ética, ele pede todos os instrumentos de pesquisa, vários ofícios. Então, a gente não exige na graduação e nem nas especializações, via de regra, que as pesquisas passem pelo comitê de ética. A partir do mestrado, sim, né? Quase não, é uma exigência da CAPES, inclusive, que as pesquisas de mestrado e doutorado, mesmo da área de educação atualmente, passem pelo comitê de ética, tá? Mas aí, eles têm, por exemplo, 1 ano só trabalhando com projeto, né? O doutorado são 2 anos só trabalhando com projeto para poder fazer essa submissão. Não é o caso de vocês. Por isso que a gente nem está pedindo para vocês um projeto, a gente está pedindo um roteiro de intenção de pesquisa, que é algo muito mais sucinto, muito mais objetivo, para vocês também organizarem um pouquinho as ideias quanto às pretensões de pesquisa de vocês. Ficou claro? Respondi, Flávio, a sua dúvida? Quanto a Ok, massa. Eu coloquei aqui, vai estar um pouquinho, né, a letra pequena, mas como vocês têm acesso aos slides, vocês vão poder visualizar melhor nos equipamentos, né, de vocês. Então, para vocês pensarem, aqui é fruto de uma pesquisa de uma orientanda minha, que já foi concluída, né, uma ex-orientanda, já foi concluída há algum tempo, e eu trouxe para vocês 2 dos objetivos específicos que ela propôs, para vocês terem uma noção das perguntas que ela fez, né, que ela organizou para esse roteiro de entrevista, e que, ao fazer aos entrevistados dela, ela conseguiu chegar no alcance desses objetivos. Então, o primeiro objetivo que ela pensou: identificar se houve uma formação continuada para a educação inclusiva. Olhem as perguntas, vejam que ela fez uma coluna com os objetivos e outra coluna com as perguntas. Isso é interessante porque ela consegue ter a visualização do todo e saber, por exemplo, se ela está contemplando os objetivos, se ela não está repetindo perguntas, né, aleatoriamente, o que faria com que o roteiro ficasse cansativo para o entrevistado e desnecessário, porque se eu estou fazendo a mesma pergunta, mas com outras palavras, o entrevistado vai dizer, mas eu já respondi isso daí, né? Então, são cuidados que a gente precisa ter, tá? Então, como perguntas, o que que ela pensou? Você possui formação continuada na área da educação inclusiva? Julga necessária esse tipo de formação? Por quê? Pretende ingressar em uma formação nesta área? Então, vejam que ela pensou em 3 perguntas para esse objetivo. O objetivo seguinte: compreender a concepção do docente sobre educação inclusiva. As perguntas que ela pensou: o que você compreende sobre educação inclusiva? Existe diferença entre educação inclusiva e integração escolar? Então, olhem que aqui, como ela queria saber a concepção do docente, ela não pediu para ele falar a concepção a partir de algum autor. Ela perguntou o que o professor, o que o docente compreende por educação, né, sobre educação inclusiva. Então, aí é um exemplo para vocês verificarem o movimento que a gente pode fazer na elaboração desses roteiros, que não existe um número mínimo e nem máximo de perguntas. Entretanto, é importante que a gente tenha em mente que um roteiro muito extenso pode cansar o nosso entrevistado e pode fazer com que a gente não consiga fazer a entrevista de uma vez só, exigindo mais de uma entrevista com aquele entrevistado, e com isso a gente corre o risco de, por exemplo, não conseguir uma segunda entrevista, né? Diversos fatores
ambientais e sociais podem interferir para que a gente consiga ou não dar a continuidade da entrevista. Então, são cuidados que a gente precisa ter. Questionário, né? Quando é que eu escolho o questionário? Eu escolho o questionário quando eu tenho muitos locais de pesquisa, então eu vou pesquisar em 2, 3, 4 escolas, né? Em 2, 3, 4 associações, em diversos bairros de uma cidade, enfim, vários locos de pesquisa. E, com isso, eu vou ter um número bem maior de sujeitos participantes da pesquisa. Tatiana, então, o questionário, eu achava que o questionário só podia ser usado para pesquisa quantitativa. Não. Ele é um instrumento que ele pode ser usado pelos pesquisadores que trabalham com abordagem quantitativa, mas também com os pesquisadores que trabalham com abordagem qualitativa, tá? Assim como a entrevista, ele tem 3 tipos de questionário. Ele pode ser um questionário aberto, onde eu só faço perguntas, muito parecido com um roteiro de entrevista. Eu não recomendo, porque alguém levantou a mão, gente? Acho que não, né? Então, assim, eu não recomendo, por quê? Porque perguntas totalmente abertas podem fazer com que o nosso sujeito participante da pesquisa ele não queira responder porque demanda mais tempo, ou porque ele não tem paciência, ou porque ele tem preguiça, né? Todas essas são situações que podem acontecer. E vocês podem não ter um bom retorno de dados com isso. Um questionário totalmente fechado não é indicado para quem trabalha com abordagem qualitativa. Então, questionário totalmente fechado é aquele questionário em que a gente já dá as opções para o respondente marcar ou escolher, né? Ele escolhe uma ou 2 alternativas, enfim, depende do que eu estou querendo saber, mas ele não tem espaço para ele se posicionar. Então, esse é mais adequado para quem trabalha com a pesquisa quantitativa, mas não para quem trabalha com a pesquisa qualitativa. Com a pesquisa qualitativa, a gente sempre procura mesclar perguntas mais fechadas, perguntas abertas, perguntas que trabalhem com a escala Likert, então, que eu peça para ele, por exemplo, dar um valor à questão de 1 a 5, onde 1 corresponde a um menos satisfatório, ou totalmente insatisfatório, até totalmente satisfatório, que seria o 5, tá? E o questionário permite, então, essa capilaridade, ou seja, esse alcance muito maior de pessoas, de amostragem de pesquisa. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um questionário também, para vocês visualizarem. Vou aqui abrir. Aqui. Então, o que é que nós temos aqui? Aqui. Nós vamos ter, ó, inicialmente, um perfil do participante, né? Desde quando ele atua como docente, qual sua área de formação. Percebam que são dados iniciais para que o pesquisador consiga ter um olhar sobre o perfil do todo dessa população que ele está pesquisando. Algumas perguntas, né, mais fechadas, como essas, onde que ele precisa sinalizar, né, qual é a atuação dele, como é que está a situação profissional dele, se ele é um professor concursado, não concursado, substituto. Aqui, a depender do público, a gente poderia acrescentar mais, então, professorista, professor do REDA, e por aí vai, tá? Depende muito do público para o qual, com o qual nós estamos trabalhando. Depois, vocês vejam que a pesquisadora, que é uma ex-orientada minha também, ela tem uma consigna, né? Ela faz algumas afirmativas e pede para esse entrevistado
aliás, esse respondente, melhor dizendo, do questionário, ele marcar entre 1 e 5, que vai 1, discordo totalmente, 2, discordo parcialmente, 3, não concordo nem discordo, isso é importante, quem trabalha com a escala Likert, ele tem que ter um ponto de equilíbrio onde nem é um lado, né? Nem são as respostas totalmente positivas, nem são as respostas totalmente negativas. E aí eu vou elaborando essa valoração positivamente para um lado e negativamente para o outro. O 4, concordo parcialmente, e o 5, concordo totalmente. Vejam que ela faz uma série de assertivas para que o respondente escolha de 1 a 5. Ela faz isso também mais algumas, mas aqui ela tem, né, logo em seguida, uma pergunta aberta, onde ela pergunta a esses respondentes quais materiais didáticos a sua escola disponibiliza ao professor de ciências e pede para citar 3. Vocês vejam que é uma pergunta aberta, mas também traz alguns limitadores, né? Ela só quer saber os 3 mais utilizados. O que talvez ela não conseguisse alcançar se ela deixasse à vontade para o professor colocar 10, 12, ou 1 só, ou 2 só, ou 8 só, né? A gente poderíamos ter os mais diversos tipos as mais diversas quantidades de resposta, o que talvez não nos qualificaria tanto. Então, percebam aqui, ó, ela inclusive traz uma citação, faz uma assertiva, né? E depois, caso a resposta seja positiva, o professor vai aqui escolher uma ou mais alternativas que ele possa marcar. Então, aqui é um pequeno exemplo de um questionário semi-estruturado para vocês terem ideia, né? Para vocês conseguirem visualizar essa organização do questionário, digamos assim, tá bom? Em seguida, o que é que nós vamos ter? A observação. Atentem-se. Nesse momento que vocês têm, eu estou batendo muito nessa tecla, gente, do pouco tempo, mas é porque nós precisamos pensar na execuibilidade da pesquisa. Nesse momento, não é recomendável que vocês escolham mais do que um instrumento de coleta de dados. Escolham um para trabalharem bem, terem bons dados para escrever o TCC de vocês. A gente trabalha com 2 ou mais instrumentos de coleta de dados, se a gente tem um tempo, por exemplo, na graduação, que às vezes a gente tem 1 ano e meio, a depender do curso, para escrever o TCC. Então, dá para a gente escolher 2 instrumentos. No mestrado, a gente pode escolher 2 instrumentos ou mais, no doutorado, mas na especialização, em que o tempo é menor, né? 1 ano e meio, aí no máximo 2 anos, e eu tenho que conciliar essa especialização com outras diversas atividades que eu tenho, o indicado, né, o melhor é um instrumento de pesquisa. Porque ao utilizar mais do que um, eu vou ter que fazer algo chamado triangulação de dados. O que é isso? É eu fazer um cruzamento dos dados para ver em que momento eles se confirmam, se há discordâncias, se há incongruências. É quase como uma cariação dos dados, entende? Isso enriquece muito a pesquisa, mas nem sempre é necessário ou nem sempre é possível fazer. Então, quando eu vou fazer a observação? Quando eu estou trabalhando com um tema em que observar o cotidiano da escola, ou do professor, ou de um movimento, né, social, ou de uma comunidade, por exemplo, a comunidade indígena, uma comunidade quilombola, uma comunidade ribeirinha, e trariam essa necessidade. Quais os cuidados que eu preciso ter? Eu preciso ter muito cuidado e saber o
ponto exato em que os dados, né, aquele universo que eu estou observando, eu possa começar a ter dados que realmente eu possa considerar válidos. Quando é esse momento? Quando o pesquisador já está tão no cotidiano do locus em que ele está pesquisando, que ele não é visto mais como um estranho. Então, pode ser o momento em que você esteja observando a sala de aula e um aluno pede para você a resposta da questão, pede para você passar uma cola, porque ele já não percebe que você não é igual a ele, que você é um estranho, né? Pode ser o momento em que o pesquisador ganha um copo na sala dos professores, em que ele ganha um armário, em que ele passa pela portaria e ele já não precisa se identificar. Então, vão ser esses times que a gente vai percebendo e dizer, opa, a partir de aqui, eles já vão agir mais naturalmente comigo. Por que que antes desse ponto não é interessante? Pensem vocês, quando a gente conhece alguém num primeiro encontro, né, num segundo momento, a gente age com tanta naturalidade ou a gente fica meio que se policiando, né, para não ofender, não dizer nada fora de contexto, não colocar algo que de repente vai gerar constrangimento? Na pesquisa com observação acontece a mesma coisa. Então, inicialmente, você é uma pessoa estranha àquele ambiente. Então, os outros que são do ambiente não vão agir naturalmente com você ainda. É preciso um tempo para que essa familiaridade aconteça. Sim, Flávio. Aí não tem problema, aí é uma situação diferente, né? Você já está lá, já é parte desse locus, aí não tem problema nenhum. Desde o primeiro momento, você já pode contabilizar os dados como dados válidos, né? Eu estou falando mais especificamente da situação em que não há essa implicação de pesquisa, que é o que você está colocando aqui para a gente. O que você está trazendo é algo que, inclusive, está sendo muito validado, eu já falei isso para vocês, né? E é recomendável até que vocês escolham locos em que vocês já estejam atuando, o ambiente de trabalho, porque vocês já têm essa familiaridade maior. Cuidado também para, no momento da pesquisa, não confundirem o professor Flávio com o pesquisador Flávio. Vai ter momentos, Flávio, que você vai ter que se policiar, como diria assim, vamos ser bem redundantes, se policiar a si próprio, para que você não deixe o seu olhar contaminar os dados que você está coletando, né? Não cair naquela história, o seu informante disse algo que você não concorda, e aí lá no texto você diz assim, ele falou isso, mas isso não corresponde à verdade, não corresponde à realidade, né? Na pesquisa qualitativa, o nosso papel é compreender, não é desdizer o informante. Eu posso trazer outros dados que mostrem a incongruência, mas que não, né, coloque ou me coloque como pesquisador em xeque e coloque, consequentemente, o meu texto em xeque, porque naquele momento eu estou deixando o professor Flávio falar mais alto, né, e discordar frontalmente do meu entrevistado. Eu tenho que saber como colocar isso, para que eu respeite a fala do entrevistado, né, e também considere os dados que eu consegui coletar. Ana, você pergunta utilizar uma prática que seja nossa. Pode sim, mas me dê um exemplo aí mais concreto do que você está pensando para eu te dar uma resposta mais sustentada, tá? Hoje na educação, qualquer livros de pesquisa qualitativa, Flávio, quase todos eles, né, os livros mais encorpados, eles têm alguma seção sobre triangulação de dados, tá? Eu gosto muito dos livros de qualitativos que trabalham com essa abordagem da editora Artimed.
Então, os livros deles são bem mais encorpados, atualizados, com metodólogos muito interessantes, alguns, inclusive, internacionais, e eles têm sessões diversas, e quase todos eles têm uma sessão sobre triangulação de dados. Então, aí é uma prática sua, mas você vai avaliar. Na realidade, o que você vai fazer nesse sentido, Ana, é uma validação do seu blog. Então, o seu blog vai ser o objeto de aprendizagem digital, por exemplo, e a sua turma vai ser usada para validar esse objeto. Aí pode, sem problema nenhum. Inclusive, é necessário, porque no relatório, tem uma seção que você tem que escrever sobre a validação desses dados, como é que você, desses objetos de aprendizagem, perdão. Como é que você validou, que público foi usado, né? Então, é essencial até para você. Vamos lá, Fábio traz aqui. Nessa situação, não seria melhor evitar um espaço para garantir uma melhor confiabilidade na pesquisa? Não necessariamente, Fábio. A gente pode pesquisar o nosso loco sem nenhum problema, desde que tome esses cuidados. É um exercício, né? Existem alguns pesquisadores franceses que eles chamam isso de epoché da pesquisa, ou seja, eu fazer esse movimento de me aproximar, mas também ter um momento em que eu vou estar um pouquinho mais distante para eu permitir que os meus informantes apareçam, tá? Então, não tem problema. Isso vai variar muito de pesquisador para pesquisador. Tem pesquisador que gosta e que acha, inclusive, melhor pesquisar o seu local de trabalho, já outros não gostam, preferem pesquisar outros locais de trabalho. Então, isso indifere, vai muito de cada pesquisador, tá? Os cuidados a ter eu já falei. Importante frisar para vocês que, ao fazer observação, a gente precisa ter um movimento de educar o nosso olhar. Eu nunca devo ir a campo para fazer observação sem que eu tenha antes, olha aqui que eu coloquei, um roteiro de observação, né? Assim como eu tenho um roteiro de entrevista, assim como eu elaboro um questionário, eu também preciso elaborar um roteiro de observação. Isso é importante porque vai evitar com que eu disperse o meu olhar, né? Porque quando eu chego no campo, é tanta coisa com o qual eu posso me deparar, que isso pode fazer com que eu perca o foco do que observar, do que eu estou trazendo, do que eu quero trazer. Então, eu tendo o roteiro, eu vou focar mais o meu olhar no sentido de qualificá-lo para observar aquilo que realmente está contemplado, que eu preciso contemplar para alcançar os meus objetivos. Por isso que eu coloquei ali de novo, ó, para elaborar esse roteiro, eu tenho que olhar para os objetivos, assim como eu fiz lá nas entrevistas. Dilsonei, deixa eu ver aqui sua pergunta. Podemos utilizar como objeto de aprendizagem o MIT? Estou para a OBA? Tananana. Pode sim, Dilsonei, pode, né? Você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre o uso do MIT na preparação dos estudantes para a OBA, e aí você desenvolver toda uma pesquisa a partir desse tema, tá? Não tem nenhum impedimento, não. A seguir, existem somente esses três? Não. Quem faz observação obrigatoriamente tem que fazer um diário de campo. Não existe observação sem diário. É como queijo com goiabada na sobremesa Romeu e Julieta. Se você botar só o queijo, não vai ser Romeu e Julieta. Se você botar só a goiabada, não vai ser Romeu e Julieta. Então, para ter um diário de pesquisa, eu preciso ter observação, e para registrar as observações, eu preciso ter um diário de pesquisa. Por que ele é importante? Porque a minha memória não tem um hardware tão grande
né? Aliás, até tem, mas fica lá no inconsciente, e a gente não vai conseguir estar fazendo terapia, né? Ou até hipnose, para a gente estar lembrando de todos os detalhes do que eu observei em campo, principalmente se o tempo que eu permaneci em campo for um tempo extenso, 2, 3 semanas, um mês, 6 meses. Tem pesquisas em que o pesquisador fica no campo fazendo observações até um ano, às vezes mais, quando se trata de uma etnopesquisa, por exemplo, que é uma pesquisa que tem influências da etnografia oriunda do campo da antropologia, tá? Então, eu preciso ter esse diário. Por que é que eu coloquei para vocês ali? Diário de pesquisa e jornal de pesquisa. Justamente, vocês vão encontrar esses dois termos. Eu trabalho com um autor que ele defende a existência do jornal de pesquisa. O que é que ele chama de jornal de pesquisa? Ele chama o diário, ou seja, a descrição. Ele diz que o diário de pesquisa é meramente a descrição, os apontamentos que eu vou fazendo, as anotações que eu vou fazendo no campo, mas com reflexões feitas sobre essas anotações já. Isso faz com que, quando eu for usar esse diário de campo como uma fonte de dados para a escrita do trabalho final, eu possa ter não somente os dados, mas já algumas primeiras reflexões feitas logo ali fresquinhas, logo após findas as observações. Tanto é que quem segue, né, essas orientações para a construção de um jornal de pesquisa, ele já faz essas reflexões no mais tardar no dia seguinte às observações, porque senão muita coisa já vai se perdendo nesse cotidiano, nessa nossa memória que se vai, tá? Posso fazer só um diário de pesquisa e chamar disso? Pode, não está errado, gente. Nesse sentido, não existe certo ou errado, existem duas concepções de registro. Então, vocês podem fazer um diário de pesquisa, como também podem caminhar, né, mais para o jornal de pesquisa. Atenção, esses são os únicos? Não. Nós temos, por exemplo, o grupo focal, né, que não é recomendado para vocês, porque o grupo focal exige um tempo muito extenso, ele tem etapas muito definidas, né? E são várias etapas a serem seguidas. Eu preciso de um instrumental tecnológico maior, porque eu preciso filmar o grupo focal, então eu preciso de microfones, de câmeras, né? Então, não é muito recomendado quando a gente não está fazendo uma pesquisa com financiamento, com o suporte de uma equipe que possa estar fazendo essas filmagens, né, organizando esse material, enquanto eu, pesquisador, me preocupo com a coleta, com as entrevistas em si nesse grupo focal, tá? Existem rodas de conversa, eu posso utilizar o survey, que são aqueles questionários rápidos que a gente recebe, às vezes, por e-mail para participar de pesquisa. Enfim, eu tenho vários instrumentos, mas eu trouxe para vocês aqueles que são os mais utilizados e que, de repente, podem ajudá-los na pesquisa de vocês nesse momento, tá? Não é obrigado, gente, a seguir esses instrumentos ou a escolher um deles. Vocês podem, quem tem mais experiência com pesquisa, alguns de vocês aqui já fizeram outras especializações, fizeram monografias, né, nas graduações, não necessariamente só um artigo, já fizeram mestrado, vocês têm outras experiências que vocês podem trazer para o TCC de vocês aqui nesse momento. A seguir, quais são os tipos de pesquisa que nós temos? Nós temos a pesquisa exploratória, tá? Então, essa pesquisa exploratória, ela é aquela pesquisa inicial, que visa trazer os primeiros dados sobre um tema, cujo tema ainda não tem muitas pesquisas, e que o tempo da gente não vai permitir um aprofundamento, né? Então,
A gente pode dizer que, por exemplo, uma pesquisa que durou 10 anos é uma pesquisa exploratória? Não. Ela foi inicialmente exploratória, só que depois de 10 anos ela tem tantos dados, conseguiu acompanhar tanto aquele fenômeno que ela é uma pesquisa de referência, tá? Temos também a pesquisa descritiva, que pode ser trazida para vocês, é uma pesquisa cujo objetivo principal é descrever o fenômeno e trazer algumas reflexões iniciais, né? Trazer alguns nortes iniciais da pesquisa, do fenômeno, perdão. Temos a pesquisa formação. Olha aí, quem foi? Foi Flávio ou foi Fábio que colocou sobre a formação dos professores? Foi Flávio, não foi? Não lembro agora, gente. Então, assim, um de vocês colocou aqui sobre que vai fazer uma pesquisa voltada para a formação. Você vai poder dar uma olhadinha no que é uma pesquisa-formação, dar uma pesquisada nela para ver se esse tipo de pesquisa é o que está se enquadrando no que você pretende, tá? Estudo de caso. Estudo de caso é quando eu vou avaliar um caso. Originalmente, o estudo de caso é da área da saúde, mas que nós trouxemos para a área da educação, para a área das ciências humanas, para que a gente pudesse ter um olhar de esmiuçar um determinado fenômeno. Mas esse esmiuçar requer um olhar avaliativo mesmo. Muitas vezes eu já vi, e até orientando os meus, colocaram inicialmente estudo de caso, e à medida que a gente foi discutindo os objetivos, que nós fomos discutindo melhor o tema, delimitando, a gente percebeu que não se tratava de um estudo de caso. Eu vou colocar aqui no chat um texto para vocês que tem na internet. Ele é um artigozinho de fácil leitura, super acessível, e é interessante que vocês o peguem. Ele se chama Usos e Abusos do Estudo de Caso. É um texto que, de repente, vai ajudá-los em diversas situações de pesquisa na área da educação que vocês possam vivenciar a partir de agora. Temos a pesquisa participante, temos a pesquisa colaborativa. Elas são muito parecidas, né? A pesquisa participante, ela é aquela em que, para pensar um produto, digamos, né, ela é muito usada nos mestrados profissionais, que requerem a organização e apresentação de uma resolução para o problema, a situação problema levantada na pesquisa. Que vulgarmente, né, a CAPES também chama assim, apesar de eu não gostar muito, chama de produto da pesquisa. Então, muitas vezes, a gente conta com a participação, né, e a colaboração dos meus informantes para a organização, para a elaboração desse produto. Quando eu, pesquisador, estou implicado na pesquisa, vejam que eu coloquei ali embaixo, implicação na pesquisa, e eu também participo desse universo, eu tenho uma pesquisa participante. A pesquisa colaborativa é quando eu não faço parte desse universo, né, desse locus de pesquisa, e eu vou ter a colaboração dos sujeitos da pesquisa para a elaboração desse produto final. Então, digamos que eu vou propor como OAD um jogo digital para a aprendizagem da história medieval. Chutei aqui um exemplo bem amplo, né? E eu sou professor da escola, eu sou professor de história, e os meus informantes vão ser os meus alunos. É uma pesquisa participativa, gente. Eu vou ter a colaboração deles, mas também a minha participação por ser professor, por ter uma alta implicação com aqueles sujeitos e com aquele locus de pesquisa, tá? Vocês podem também, nos outros polos, eles me fizeram uma pergunta bem interessante. Eu posso fazer agora, no meu TCC, uma pesquisa bibliográfica? Pode sim.
Então, se eu escolho uma pesquisa bibliográfica, eu vou ter uma pesquisa de abordagem qualitativa, né, exploratória, do tipo descritiva também, e do tipo bibliográfica, porque eu vou me basear em uma seleção bibliográfica. E para ter essa seleção bibliográfica, eu vou ter que ter parâmetros. A palavra quase me fugia, gente. Parâmetros para fazer essa seleção. Quais bancos de dados eu vou usar? O recorte temporal, por que eu escolhi aquele recorte temporal para escolher os trabalhos, né, as bibliografias daquele período. Eu vou trabalhar com livros, eu vou trabalhar com artigos, eu vou trabalhar com textos, de repente, de congressos que são de referência daquela área que eu quero pesquisar. Então, mesmo a pesquisa bibliográfica, ela requer parâmetros, ela requer uma organização. Fábio, temos também a pesquisa explicativa, né? A pesquisa explicativa, via de regra, é aquela que eu pretendo explicar ou analisar o fenômeno pesquisado. E ela tem uma profundidade muito maior, né? Em termos de eu tenho que explicar dado a dado, sustentar dado a dado, do que a pesquisa exploratória e a pesquisa descritiva. Eu posso ter mais de um tipo de pesquisa? Posso. Eu posso ter uma pesquisa exploratória, descritiva e de formação. Eu posso ter uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Então, assim, tudo isso, a escolha dos tipos de pesquisa vai depender do alcance dos meus objetivos, né? Então, olhe os objetivos como eles são extremamente importantes de serem pensados. Vai ser a partir deles que eu vou pensar o ou os tipos de pesquisa que eu pretendo contemplar, né? Que vão nortear o meu olhar, que vão nortear, inclusive, a escolha dos instrumentos de coleta de dados, vão nortear os roteiros, vão nortear a minha postura como pesquisador. Tudo isso vai depender dos objetivos escolhidos por mim, né? Agora, se eu tenho poucos objetivos e eu tenho tantos tipos de pesquisa, há de nos perguntarmos, será que é necessário, né? Será que eu preciso ter tantos? Quanto mais tipos de pesquisa, mais responsabilidade eu tenho com o meu TCC, para que ele, se eu digo lá que foi uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, o meu texto tem que condizer com isso, né? Tem que mostrar que essas pesquisas foram realmente desenvolvidas, feitas, e estão presentes no texto os princípios dela, tá? Gente, tem mais algum que... tem um outro questionamento que eu gostaria, que eu já coloquei para vocês rapidamente no nosso encontro passado, mas é importante que vocês estejam cientes dele, né? A gente precisa ter muito cuidado com os plágios. Nós, professores, hoje, temos diversos programas que a gente usa, em que a gente passa os textos de vocês, tá? Para que evite-se o plágio. Então, ao evitar o plágio, eu estou evitando, né, com que vocês, eu, orientador, estou evitando com que vocês cometam um crime. A gente já até discutiu isso, né? Que plágio é um roubo intelectual, é um roubo acadêmico. Denise, o modelo de relatório, eu já coloquei para vocês as etapas do relatório, né? O relatório da OAD que você quer, que você está perguntando. Nos slides da nossa aula passada, os últimos slides, os 2 ou 3 últimos slides, eu coloquei para vocês todas as sessões que o relatório de um objeto de aprendizagem digital deve ter, tá? Então, é só vocês irem pega dos slides e bota no Word e você vai preenchendo todos aquelas sessões. Por isso que eu botei bem descrito e socializei os slides com vocês, tá bom? Então, gente, isso era o que eu gostaria de estar trazendo para vocês hoje. Gostaria de deixar aberto agora para alguma pergunta que vocês quisessem me fazer, tá?
que vocês quisessem perguntar. Na semana que vem, vocês vão ter os videochats com os tutores. Tirem as dúvidas. O que vocês tiverem de dúvidas, vão colocando para eles, que eles sempre, a gente está em contato, eu estou em contato com eles esse tempo todo, então eu vou procurando tirar, né, o mais rapidamente possível para que eles deem um retorno para vocês, tá bom? Fábio, deixa eu ver aqui. Caso eu escolha uma escola onde tem 3 ou 4 turmas da mesma série, posso observar? Pode observar só uma, Fábio. Você pode escolher trabalhar só com uma, por exemplo, uma de cada turno, se você tiver 2 turnos, tá? Você pode escolher trabalhar com 2 do mesmo turno, não tem problema. Mas para isso tem que estar coerente, essa sua escolha, com o objetivo que você pretende, que você escolher, que você elencar, tá bom? Sempre, gente, sempre, para tudo nas pesquisas, vocês têm que pensar nos objetivos. Se possível, quando vocês terminarem, que tiverem o retorno dos tutores quanto aos objetivos, imprimam e coloquem assim do lado onde vocês estudam, no caderno, um local onde vocês tenham rápido acesso a eles. O tema e os objetivos é o que vão nortear todo o resto da pesquisa de vocês, tá bom? Eu vou só confirmar, deixa eu ver aqui, eu posso aplicar e depois fazer? Pode sim, Flávio. Pode sim, você pode fazer um questionário inicial, por exemplo, que vai caracterizar uma pesquisa exploratória, né? E daquele questionário você selecionar os estudantes que te deram uma melhor qualidade, né, na pesquisa, ou o contrário, os estudantes que não responderam tão bem ao questionário para fazer uma roda de conversa, e na roda de conversa você poder aprofundar algumas questões que no questionário não ficaram tão explícitas, tá? Ou você pode também fazer a roda de conversa com todos os alunos que responderam o questionário para aprofundar determinados pontos que você colocou no questionário, que eles responderam, você achou de repente super interessante o retorno, mas na roda de conversa você vai aprofundar melhor essas questões. Então, não tem nenhum impedimento, tá? Mais alguma pergunta? Eu vou só conferir se o professor Adriano vai querer estar conversando com vocês, porque ele entrou no finalzinho da outra aula, para poder a gente dar um retorno. Alguém abriu o microfone para fazer alguma pergunta? Pode fazer pergunta? Não estou te escutando bem, tá trazendo eco, Vilma. Coloque no chat para mim. Ah, título e tema. Pronto. Vamos lá, Fábio. Qual é o tema? Vou trazer para vocês o exemplo da minha pesquisa de doutorado, para vocês esclarecer, para ficar bem claro. Deixa eu até pegar aqui o título que ficou final, para eu não esquecer. Qual foi o tema que eu pesquisei no doutorado? Práticas docentes no ensino de história, nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse é o tema, tá? Como ficou o título final da minha pesquisa, depois que eu escrevi a tese, essa tese foi publicada em livro. Ficou assim, ó. Entrelaçando saberes e práticas, 2 pontos, a história ensinada no 5º ano do ensino fundamental, na cidade de Salvador, Bahia. Conseguiu pegar bem? Então, o tema é o algo geral, né? Que você vai trabalhar. São as categorias mais gerais, normalmente, que entram no tema. E o título, você tem a liberdade poética de fazer, claro, o título tem que condizer com o tema. Eu tenho que olhar para o título e dizer, ela está estudando o ensino de história, está estudando o ensino fundamental, mas não necessariamente tem que conter todos os elementos explícitos
do tema escolhido, tá? Denise coloca, pretende elaborar um OAD, que a gente chama, pode ser ODA também, né? Como será uma nova criação? Como ter dados dos resultados? Você vai ter, Denise, que validar esses dados. Mesmo quem já tem um OAD, né? Se não tiver validado esse objeto de aprendizagem digital, vai ter que validar para poder escrever o relatório e apresentar como TCC, tá? Então, você vai ter que, por exemplo, se é um jogo, você vai aplicar esse jogo com o público. Se é um blog, você vai selecionar, né, algumas pessoas que sejam público de interesse do seu blog, para que eles entrem no blog, que eles mexam, que eles frequentem, para poder eles darem depois. Aí você tem uma reunião com eles para eles darem sugestões, dizer o que foi as lacunas, dizer o que foi tranquilo de entrar, né, de navegar, enfim. Aí você vai ter que ter essa etapa de validação dos dados. Vilma? Vilma levantou a mãozinha. Vilma baixou a mãozinha. Pronto. O professor Adriano disse que não precisa ter reunião com vocês, então a gente pode continuar aqui com as perguntas. Penso em pesquisar sobre as competências digitais dos professores. Ótimo, Vilma, esse é o seu tema, competências digitais dos professores. Você tem que delimitar, por exemplo, de quais professores? De uma escola específica, de um município, de um segmento, né? Então, você pode, por exemplo, pesquisar as competências digitais dos professores que atuam na EJA, na rede municipal da cidade de. Esse é o tema, tá? Então, quanto mais delimitado o tema, melhor para vocês. Então, eu dei um exemplo. Conseguiu ficar claro, Vilma, o exemplo, tranquilo? Pronto, beleza. Fabiana levantou a mão. Oi, Pro, bom dia a todos os colegas e as colegas. Eu queria tirar só uma dúvida, Pro, sobre a atividade 4, né? A atividade 4, Sim. tarefa de construção de um roteiro de pesquisa. Né? Eu vi que a atividade ela está organizada para ser feita individualmente. Sim. Mas eu entendi, né, dentro da explicação do trabalho, assim como na sua fala agora, que está tudo direcionado ao TCC, né? Sim. E os nossos TCCs, eles não são feitos individualmente, pelo menos a maioria ele pode ser até em trio. Aí eu queria saber. Não, pode não, Fabiana. Vocês podem fazer uma parte dele em trio, mas a etapa final dele tem que ser individual. O professor Adriano explicou bem na nossa aula, no final da aula, na semana retrasada. A semana passada eu estava de atestado, não pude participar. Pois é, Bom, isso foi bem debatido. Aí depois os você outros pega componentes direitinho. explicaram sobre o trio, entendeu? Aí é por isso que eu estou Isso. perguntando agora. Pronto. Mas, aí depois você no videochat veja direitinho com os tutores que eles podem retomar contigo, tá bom? Pronto, tá bom, obrigada. De nada. Girleide diz, o meu TCC é pesquisa na terceira idade. Pode fazer só a pesquisa bibliográfica, Girleide, não, nada impede, né? Você pode pegar o que está sendo escrito, agora tem que delimitar o tema também, né? A terceira idade de onde, em relação a quê? Então, tem que ter, por exemplo, são as competências digitais das pessoas acima de 60 anos, até que idade, né? De que município, de que bairro, porque você não vai conseguir dar conta de todos os idosos do mundo inteiro para fazer a pesquisa. Então, por isso que é importante a delimitação, tá? Pode ser de um objeto que eu já tenha publicado em rede, nesse caso, e downloads pode ser utilizado como resultado? Não, Denise, porque o download e as visualizações não dizem para a gente, como é que eu posso dizer, a navegação qualitativa. Eu posso entrar no seu objeto, né, na sua página, no seu blog, e sair, não entender nada, não gostar e sair, né? E não contribui em nada. Então, as visualizações não, você tem que ter mesmo, a validação de dados é algo controlado, né? Então, é bem delimitado, você pega um público,
num horário específico de repente, tem um roteiro que vocês vão elaborar com os orientadores de vocês. Então, o que é que vocês vão pedir para esses sujeitos avaliarem na OAD de vocês? Então, não é algo aleatório, a validação dos dados. Leslie coloca ProERD e o retorno das aulas presenciais no municipal em Lauro de Freitas, né? O ProERD é um programa, Leslie, é isso? Me explique melhor aí. Oi, Pro. Sim, é um programa desenvolvido pela Polícia Militar, onde eu sou instrutora, que é Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, onde a gente trabalha com alunos do 5º ano, são 12 encontros, 10 encontros de aulas presenciais, onde a gente fala sobre a valorização da vida, autoestima, a gente fala muito sobre essas questões porque é uma fase muito difícil, né? Para eles que estão saindo do 5º ano, indo para a escola maior e tal. E aí ele faz parte das ações de policiamento comunitário que a polícia vem desenvolvendo desde a década de 70. Sim. E aí é um programa de educação para os direitos humanos também, tá? Dentro desse... E aí eu senti um pouco de dificuldade agora na abordagem às escolas em relação a uma certa resistência, porque eu percebi que os professores, coordenadores e diretores, eles estão muito preocupados em dar conta do que eles acham que foi um tempo perdido nessa reorganização aí na pandemia, na época que os alunos ficaram afastados. A gente sabe que teve muitas escolas e redes municipais que não conseguiram fazer as aulas, né, à distância da maneira que deveria, acompanhamento dos alunos, e também tem uma questão que é o retorno dessas crianças. Muitas crianças abandonaram e não retornaram mais. E aí eu queria fazer uma pesquisa de como o programa pode ajudar nesse retorno dessas crianças e nesse fortalecimento desse retorno delas às aulas presenciais, porque se de um lado existe uma resistência deles em querer dar um tempo para a gente estar na sala de aula com os alunos, de outro, a gente também tem uma recepção maravilhosa por parte das crianças, porque eu, por exemplo, já desenvolvo esse programa no município de Lauro de Freitas já tem 10 anos. Tá, mas espera aí, eu vou responder a sua pergunta e já respondendo também a colocação de Daniela. Os temas de vocês precisam estar interligados com tecnologias. Por quê? Sim. Porque é a área da especialização em que vocês estão atuando. Então, na hora, Leslie, que você vai escolher trabalhar com o retorno das aulas presenciais, o uso da tecnologia nisso daí, onde entraria a tecnologia, não está explícito no seu tema. Sim, entendi. Entendeu? Entendi, porque a gente está trabalhando com eles a versão que eles fizeram, a coordenação estadual trouxe uma versão do programa híbrido, né? E é a possibilidade também, porque nós fizemos uma capacitação, que é a possibilidade também de aulas, né, à distância, de aulas pelas plataformas digitais, caso haja suspensão dessas aulas. Pois é, mas aí nem esse tema você poderia avaliar, porque ele ainda não está implantado. Entendi. Entendeu? Você só poderia tê-lo como objeto de pesquisa se ele já estivesse implantado, mas ele ainda está, pelo que você está me dizendo, como ação. Então, como ação, você não tem o que pesquisar, porque se ele não existe ainda. Porque assim, na verdade, existe a possibilidade de acontecer. Se suspender as aulas, mas a gente é a vai possibilidade, fazer, não está acontecendo ainda. Se não Entendi. está acontecendo, você não tem o que pesquisar. Entendi. Entendeu? É uma possibilidade. Então, você até pode pesquisar o ProERD, mas verificando o link dele com o tema mais amplo, né, a área da especialização, que é as tecnologias. Porque, olha, educação e tecnologias. Entendi. Então, isso tem que estar na cabeça de vocês. A mesma coisa, Daniela. Você pode pesquisar formação docente? Pode, mas tem que linkar com tecnologias. Então, o que é dessa formação docente vai poder estudar, né?
tem que estar claro, não pode estudar um tema que não esteja voltado para as tecnologias. Pode ser o uso, pode ser competências digitais, pode ser objeto de aprendizagem, formação continuada em tecnologias digitais, formação inicial em tecnologias digitais, mas tem que estar dentro desse campo da especialização, educação e tecnologias. Aí, com isso, eu já respondi, Leslie, a tua pergunta e a de Daniela também, a colocação de Daniela. Para eu fechar aqui minha ideia, meu pensamento, no semestre passado, nós tivemos a oportunidade e aplicamos o programa de maneira remota, né? E aí tem várias experiências. Eu poderia pensar numa pesquisa com os instrutores do programa para saber como foi essa experiência que eles tiveram com a aplicação do programa na modalidade remota? Aí pode. Aí pode, porque eles tiveram que, para fazer a aplicação na modalidade remota, eles tiveram que fazer uso das tecnologias. Pronto. Ótimo. Aí Obrigada. pode. De nada, Lê. Mais alguém, gente? A gente tem mais 5 minutinhos. Aliás, a gente já passamos de meio-dia, mas como a gente começou depois, então aí eu vou dar. Girleide ou Fabiana? Acho que Fabiana pediu primeiro. Fabiana? Girleide, vocês querem falar? Oi. Oi, Quero. Fabiana. Ou pronto. Ou é Girleide? Eu estou aqui. Fabiana está para falar? Não, ela não está. Eu acho que não sei se ela não está conseguindo abrir, mas pode falar, Girleide. Então, vou concluir aqui meu tema, que eu não coloquei totalmente aí. O tema é os avanços da tecnologia na maturidade, a importância do acesso à informação. Aí a senhora acha que amarrou ou está muito... Ainda está amplo essa maturidade. Você vai pegar qual é a sua população, de qual município. Terceira idade. Terceira idade tem do mundo inteiro, Girleide. Vou botar terceira idade na minha cidade, então. Na sua cidade ainda tem muita gente, não tem não? Quantas pessoas da terceira idade tem na sua cidade? Entendeu? Então, vou ter que dar um jeito de mudar um pouco aqui. Na realidade, não é mudar, é delimitar. Delimitar, para não ter que ser amplo demais. Exato, senão você não vai dar conta de pesquisar todo mundo. Já pensou? Mesmo na sua cidade, Valença ou Feira? Cruz das Almas, Bahia. Pois é, mesmo assim, Cruz, pense aí, eu conheço Cruz, eu vou muito em Cruz, né? Eu tenho muitos amigos em Cruz. É uma cidade que tem bastante idosos, bastante pessoas da maturidade, você não vai conseguir dar conta. Você pode pegar, por exemplo, uma população mais específica de alguma associação de moradores ou de bairros de Cruz das Almas, entendeu? Pronto. E aí você contempla, você delimita melhor, tá? Gente, quanto às escolhas, assim, da metodologia, vocês agora vão poder pensar, né? E colocar aquilo que vocês acham que melhor se adequa. Não se preocupem que quando os orientadores de vocês... A gente não vai considerar certo ou errado, né? E vamos fazer uma análise assim, essa daqui não se aplica ao tema, essa daqui se aplica. O máximo que a gente vai fazer vai ser orientar, de dizer assim, pense também nessa outra possibilidade. E quando os orientadores de vocês estiverem trabalhando com vocês, aí sim, eles vão fazer com mais pontualidade, mais próximo de vocês, ou referendar as escolhas de vocês, ou até delimitar mais, ou até mudar o tipo de pesquisa, um instrumento de coleta, porque vocês aí vão ter possibilidade de estar tendo um acompanhamento mais individual até o final do TCC, tá? Então, não se angustiem agora, assim, ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer tudo isso, eu não sei. Depois de lerem tudo que a gente disponibilizou, de assistirem os vídeos, essas aulas, vocês vão fazer agora as primeiras escolhas, que pode ser
que elas sejam melhoradas depois com os orientadores de vocês. Então, não criem uma angústia tão grande. Vilma, para o seu tema, depende, você vai entrevistar, você pretende trabalhar com um público pequeno de pessoas ou com muitas pessoas? Se você vai trabalhar com muitos professores, você traz o questionário. Se você vai trabalhar com um número pequeno de professores, você traz a entrevista, tá bom? Pronto. Então, entrevista, se você conseguir fazer, porque com isso você tem um aprofundamento maior nos dados, tá bom? Gente, mais alguma colocação? Adorei a nossa manhã, espero que vocês tenham gostado, né? Até a sexta-feira a gente disponibiliza essa aula, né? Como a gente fez com a anterior, a gente não está conseguindo disponibilizar logo no início da semana, porque ela está muito pesada, então tem que passar pelo pessoal da edição para poder eles alocarem num provedor e disponibilizar o link de acesso para vocês, porque se a gente deixar só o link de acesso aqui no Meet, depois de 60 dias vocês não têm mais acesso a essa aula. E como a gente está fazendo, vocês têm acesso a essa aula até o final do curso de vocês, toda vez que vocês quiserem retomá-la, né? Ai, obrigada, gente, né? Eu procurei trazer de uma forma, assim, tranquila para vocês, né? Os conteúdos, os principais assuntos dessa ementa, para dar um norte, digamos assim, o pontapé de vocês para essas escolhas, né? E para uma construção de uma intenção de pesquisa e o encaminhamento de vocês para os orientadores. Um beijo no coração, bom sábado, obrigada aos tutores também que nos acompanharam, né? Obrigada a cada um de vocês que tirou esse sábadozinho para estar aqui comigo, para a gente aprender um pouco mais. Tchau, tchau. Foi um prazer, professora. Obrigada. Igualmente, o prazer foi todo meu. Um abraço, um abraço. Obrigada, Pro. Excelente dia, viu? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.